Modelar negócios tem, antes de tudo, a ver com criar, comunicar e trocar valor. Entender como a sua empresa cria valor para públicos específicos é uma das tarefas mais importantes da gestão empresarial. Nesse sentido, nós conversamos hoje com a professora doutora e administradora Daiane, que vai falar um pouco conosco a respeito da questão da modelagem dos negócios, da criação de modelos específicos, e vamos dar continuidade às nossas discussões sobre métodos de planejamento mais ágeis para você definir as ações e compromissos de longo prazo do seu negócio. Daiane, muito bem-vinda ao nosso quadro Diálogo com Especialistas, e nesse sentido a gente queria saber qual a sua visão, principalmente como uma educadora, uma gestora educadora, a respeito da modelagem de negócio, da necessidade de agilidade, de modelos que permitam essa visualização mais ágil e diante ali do empresário, para que ele possa atuar de maneira imediata. Obrigada primeiro pelo convite, Brendel. A minha visão em relação a essa modelagem é a necessidade, a importância justamente do empreendedor ver o todo, né, e tomar algumas decisões de maneira mais facilitada. Não existe hoje você ir arrumar alguma coisa sem saber como você chega lá. Então, todo o planejamento do negócio, toda a visão que o empreendedor tem, ela precisa ser colocada em algo palpável e que a equipe também possa compartilhar e ir direcionando as ações, né, todo o esforço para alcançar o propósito da organização. Você tocou num ponto, né, de saber onde quer chegar, né? Existe uma máxima aí no mundo do planejamento. Nós que somos administradores, né, a gente sabe que existem duas frases que marcam muito, né, nossa área. A primeira delas é aquela de que a melhor forma de você criar o futuro é você planejá-lo, né? E a segunda é até do Alice no País das Maravilhas, que é para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E nesse sentido a gente tinha uma prática, né? Existe até um livro, vamos deixar aqui no encarte para vocês, Safari de Estratégia, do Mitzenberg, que ele fala que a estratégia empresarial, você definir ações, compromissos aí de longo prazo que envolvem a empresa como um todo, ela pode ter várias interfaces, né? Assim, existe aquela parábola dos cegos e do elefante. 3 cegos, eles nunca tinham tido contato com o elefante, e aí um tocou a cauda, o outro tocou o dorso e o outro tocou a tromba do elefante. Então um deles falou que o elefante é como se fosse uma parede maciça, né, lixada, o outro falou que o elefante é como se fosse corda, né, uma corda trançada, e o outro falou que é uma estrutura gelatinosa, fluida. E qual dos 3 estava certo? Os 3 e nenhum dos 3. E aí a minha pergunta, Daiane, nesse sentido, é como que você enxerga essa modelagem de negócio, com destaque aqui para o modelo Canvas, que está aparecendo para vocês aqui. Como que você destaca o modelo Canvas em relação à prática tradicional do planejamento? Que geralmente nós faríamos uma imersão na empresa, com todos os colaboradores, definindo missão, visão, valores, depois ações e compromissos, objetivos, metas, indicadores e por aí vamos. Bom, não deixe de ter uma integração da equipe para poder definir, né, algumas ações do modelo de negócio, mas é onde está as cartas na mesa, onde tem ali, a gente tem o modelo Canvas, né, apresentado com alguns boxes, 9 boxes, onde que toda essa equipe, ela visualiza aquilo que de fato está entregando para o cliente, como que está comunicando com o cliente, o que tem a empresa por trás de tudo aquilo, de recursos tecnológicos, de recursos financeiros, físicos, humanos, e também toda aquela parte financeira por trás, o quanto custa aquilo ali, quanto que eu recebo por aquilo ali, de uma forma bem clara e evidente. Então, a gente sabe para onde está caminhando de uma maneira bem clara, né? A gente consegue perceber, poxa, eu entrego ao meu cliente um produto XYZ, só que eu preciso saber qual que é a melhor forma de entregar aquilo ali. Qual que é a melhor forma de entregar? Quem é o meu cliente? Eu preciso conhecer. Então, quando a gente define, a equipe define, esse é o cliente, tem tudo muito bem definido, vamos dizer, nesses boxes, você consegue saber que caminho, que planejamentos de fato vai ser alcançado. Não só gerar estratégia para cada parte da empresa, mas como também como fazer aquilo ali chegar aos resultados que a empresa espera. E nesse ponto, quando a gente fala de segmento de clientes, né, a velha ideia do público-alvo, ela já é até batida se a gente pensa no âmbito do digital.
Hoje a gente fala de buyer personas, são públicos assim, você define especificamente, você dá um nome para um personagem, para um avatar ali, que seria o cliente que reúne o conjunto de características mais aplicáveis e com as quais você consegue entregar valor, comunicar valor de forma mais contundente. E nesse sentido, né, saber que o seu cliente ele é homem, ele tem 35, 50 anos, ganha de 5 a 10 salários mínimos, não é o suficiente. Hoje você precisa conhecer a fundo o seu consumidor. O que ele faz no dia a dia, como é que é o comportamento dele no dia a dia, para você falar assim, opa, eu vou chegar dessa outra forma. Eu não estou oferecendo nem às vezes diretamente meu produto ou serviço. Exato. Mas eu chego de outra forma, através de uma parceria, que também é importante, né? Um dos primeiros blocos é esse. Quais são as parcerias chaves da empresa? Exatamente. Quais são os seus fornecedores? Às vezes, através de outras pessoas, você consegue chegar e entregar da melhor forma. E também quais são nossos canais. Como que comunica com ele. Com Exatamente. certeza. Hoje, assim, eu não sei como que os seus alunos, né, que são empreendedores, já lidam com esses novos canais, mas, por exemplo, há pouco tempo atrás, na nossa realidade do interior, né, de micro e pequenas empresas, não se falava sobre marketplaces. Vender no Magazine Luiza, B2W, Americanas, e hoje já é um novo canal que possibilita, às vezes, a pessoa que não tem condição de montar um e-commerce com estrutura própria, começar a empreender no digital ali. Então, você percebe isso já, esse uso com mais recorrência, Daiane, isso deixando de ser um diferencial? Eu ainda acho que tem muita gente tentando montar o seu. Então, ainda quebrando a cabeça de montar o seu próprio e-commerce ou então atender via as redes sociais, algum formato ainda que chegue de uma maneira com menos custo, pelo menos custa hoje menos conhecimento sobre isso, né? Mas eu acho que ainda falta mais evidências, mais esclarecimentos sobre essas plataformas e a gente vê mais gente utilizando isso como um meio de comércio. Às vezes essa questão da gente estar no interior ainda não vive muito essa questão, porque a gente está próximo dos clientes. Mas nos grandes centros eles já perceberam que é a melhor forma de chegar até o cliente. E eu tenho um palpite, e aí é no plano do palpite mesmo, e assim, esse formato do nosso espaço aqui nos permite esse tipo de divagação, de reflexão. Eu penso que às vezes muito do não uso ou do não êxito dessas marketplaces, dessas ferramentas, se dá pelo fato de que muitas pessoas confundem digital com gratuito. Num sentido assim, meu empreendimento é digital, eu não preciso investir, não é preciso... E aí a gente entra na estrutura de custo do quadro Canvas, né? Não, é digital, é de graça. Eu não tenho uma estrutura física, né? Eu trabalho na perspectiva da desmaterialização, então beleza, eu estou trabalhando de casa, não tem custo nenhum. E aí você esperar um crescimento orgânico, hoje que tráfego e tráfego pago ditam esse mercado, é um risco muito grande que você corre, né? Como que você vê essa questão também das pessoas verem o digital como, vou fazer qualquer coisa? O risco é fazer mal feito, não saber para onde está fazendo, atirando para qualquer lado, fazendo o que o concorrente está fazendo e não olhando para o que ele é. E às vezes o concorrente tem um outro público, tem um outro perfil, tem uma outra estrutura e ele quer fazer igual. Então, o que acontece, né, a minha percepção é um pouco disso. As dificuldades hoje enfrentadas, falta um pouquinho de apoio, e aí vem os órgãos brasileiros, as empresas brasileiras que ajudam, como o Sebrae, Endeavor e outros mais, fornecendo cursos para esses empreendedores poderem se estruturarem, né, e oferecer algo mais concreto e bom para os resultados, mas ao mesmo tempo muita gente ainda tentando palpar alguma coisa e olhando para o concorrente, vendo o que ele faz e o que ele não faz. Exatamente. Ok, não é errado olhar, mas é olhar e saber se, ele faz com essa estrutura, com essas pessoas, com esse recurso, e o meu é esse. E como que eu posso chegar? O que eu posso fazer de diferente? E aí ele vem, né, com a questão que a gente chama de inovação e vai transformando o negócio dele da melhor forma, sem deixar de ir para um e-commerce, mas se o cliente dele não é de e-commerce, não adianta ele ir, porque o outro está indo. Exatamente. E outra coisa, se ele não tem uma estrutura de custos ou um volume de vendas que permita que ele tenha uma margem interessante, pode acontecer de que, se os custos e despesas variáveis dele forem maiores, excederem ali o preço de venda, cada produto que ele vender e ele não calcular bem, ele está pagando para trabalhar. Seria melhor não vender, né? E a gente vê isso na prática empresarial, quando não calculado, quando subestimado esse custo, essa aplicação, isso é uma coisa que fica aquém ali do que o empresário esperava. E aí, convido vocês para assistirem, né, o vídeo que a gente conversou com o professor Leandro Rivelli também, falando a respeito disso. Não há um controle, e aí no final do mês o empresário fala assim, mas para onde foi meu dinheiro? Eu vendo e o dinheiro não aparece, o dinheiro não sobra.
né? Então, essas são questões elementares. E aí, Daiane, puxando um gancho na sua fala também, a respeito dessa questão dos centros de custo e do que o meu concorrente está fazendo, isso gera uma pressão, e aí no digital existe até uma expressão, né, que é a FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é, né, o medo de você estar perdendo alguma coisa. Eu já vi casos, né, e acho que você também ao longo da sua carreira, do empresário ele ficar mais preocupado com o concorrente do que com o próprio cliente. As pesquisas dele estão mais orientadas para o que o concorrente está fazendo, que ele está implementando, as ferramentas que ele está adotando, e muito menos para as necessidades e desejos do consumidor dele. E aí que eu disse, não é ruim olhar para o concorrente, não tem problema, aliás, tem que olhar mesmo. Exato. Né? Agora ver o que é adaptável ao seu negócio, e por isso que o Canva ele vem esclarecer e deixar todo mundo da organização por dentro do que é o seu negócio, como é que é a sua estrutura, para onde você vai, o que você está entregando. O que você está entregando define como que você vai entregar. Perfeito. O seu consumidor define como você vai entregar. Então, todo planejamento, né, ele é o como você vai chegar nessas ações, ele precisa aí depois vir com o controle. Poxa, olha, o meu centro de custo é esse, eu tenho esses recursos, agora está saindo uma coisa fora do controle. Então, quer dizer, o administrador vindo com o controle, ele vai organizando isso tudo e alinhando e replanejando se for necessário. Exatamente. Nesse replanejamento que você falou, Daiane, é interessante a gente destacar um elemento do quadro Canvas que são as atividades-chave. E muitas vezes a gente fica tão focado no core, e numa atividade, então assim, beleza, eu sou um salão de beleza, eu vou oferecer só corte, pintura, hidratação, e às vezes você tem um espaço ali que você construiu que ele é super instagramável, e você poderia, por exemplo, num dia que você não estiver trabalhando, você pode ceder o espaço para foto, dia do noivo, Então assim, é você identificar as potencialidades que todos os seus recursos eles te oferecem. Então às vezes você presta um serviço muito bom, seu cliente está muito satisfeito, ele gosta do seu modelo de negócio, você pergunta, você oferece mentoria? Você fala, não. Uhum. Poderia ali ser uma oportunidade de uma renda extra, criação e captura de valor. Eu vejo isso também. Eu não sei se você tem algum exemplo, assim, né, alguma questão mais específica sobre essa questão de criar atividades que possam gerar valor para o negócio. Eu acredito que qualquer negócio, sempre quando eu olho para algum negócio, eu falo assim, nossa, ali, o próprio meu sítio, por exemplo, eu falo assim, nossa, meu pai podia usar lá para poder fazer fotos de casamento, que é coisa tão linda a entrada, né? Mas ok, é opção. Mas eu falo assim, a pesquisa de mercado, né? Quando você está com o seu cliente, tem a oportunidade de perguntar a ele a satisfação dele em todos os recursos, o que mais falta para você? Um bate-papo informal, vamos dizer, né? Não precisa ser tão formalizado uma pesquisa, você consegue descobrir algo que o seu negócio ainda é potencial. Então, a pesquisa também vem ajudar o administrador, né, em toda essa modelagem de negócio para permitir ele definir muito bem qual que é a atividade-chave, porque às vezes ele vai gerar, né, com uma ideia de um cliente, por exemplo, pode gerar muito mais gasto que não é legal para o negócio dele. Não é só implantar porque o outro quer, né, porque alguém quer, mas é estudar e falar assim, opa, realmente no dia tal eu tenho muito pouca opção de cliente, por que nesse dia eu não abro para outras opções? Aí é essa questão, né? Pensar melhor quando você tem a estrutura ali definida. Existe um ditado, eu gosto muito na área de farmácia, que fala que tudo é veneno e nada é veneno. Né, o que mata é a dose. Até a água em excesso é veneno. E você se fechar, se enclausurar para o seu negócio, é meu, é minha empresa, é assim que eu penso, e querer se fechar para aquele modelo, não tendo essa flexibilidade de ler o seu mercado, mas por outro lado também você ir muito Maria vai com as outras, no sentido de toda sugestão de cliente ou toda dica que o amigo, que o colega, que o familiar falou, você podia fazer isso na sua empresa. Tudo posso, mas nem tudo, né, me convém. Porque, às vezes, quem está vivendo ali a realidade do seu negócio, principalmente os colaboradores, eu falo dentro de um pipeline de liderança ali, né? Tem o dono da empresa, mas tem os líderes de líderes, os líderes setoriais. Então, quando você é um gestor intermediário, você presta contas, mas tem um cargo de liderança, você não ter abertura também para esse tipo de coisa não é saudável para a organização, para esse tipo de sugestão. E aí o gestor sofre, né? Porque, eu sou o dono da empresa, e aí o amigo do meu primo falou que seria legal colocar isso. Mas eu sei, eu que estou vivendo ali, que conheço o cliente, eu sei que não funciona. Então, a gente precisa dosar o fubá e a água ali sempre, e essa é a função do controle que você bem mencionou, dentro da administração de empresas, para que a gente consiga nem tanto
ignorar novas tendências e perder o cavalo quando ele vem selado, né, a oportunidade ali, mas também não achar que todo dia vai surgir a $1 million idea, né, que todo dia você vai ter uma ideia de... Não existe isso. É o isso. equilíbrio, né, a empresa ela tem que estar focada no propósito dela, naquilo que ela entrega, né, não tem receita diferente disso, ela tem que estar focada. Mas ela não pode estar fechada também para novas ideias, né? Para inovações, desde um processo interno a novos produtos ou serviços. Então, exatamente, é uma questão de estar alinhando constantemente esse modelo de negócio do Canva, por exemplo, está remodelando ele, não tem problema nenhum, está remodelando. Mas tem que ter ele como um norte, né? Ter ele como uma coisa rápida de se visualizar e falar assim, opa, nós estamos indo fora do nosso propósito, por isso que a gente está se perdendo. Vamos cá, pessoal, vamos voltar aqui. É isso aqui que a gente está entregando. E até mesmo para entender o que é valor, de fato, né, para o seu cliente. Se não perde valor, o que ele fazia tão bem, né, porque está focando em outras coisas. Exatamente, é tipo, tem um caso, né, eu sempre conto isso, as pessoas acham que é papo de professor, que é papo de administrador, de consultor, não é um fato real. Existia na minha cidade de origem um empreendimento que ele era muito famoso, era um churrasquinho, com cadeiras de plástico, né? Tradicional, uma caixa de isopor com cerveja, né? Gelo ali. A grelha, como diz outro, de procedência duvidosa, ela é aquela grelha ali, né? E bombava. Era o point dos jovens adultos, né? Adultos de meia idade. Existia uma heterogeneidade de público muito grande e, ao mesmo tempo, uma grande circulação de pessoas. O empreendimento era um sucesso, do ponto de vista de atender a necessidade ali, ter um custo razoável, ter um giro de capital. Enfim, incutiu-se no dono a ideia de que o marketing é você colocar as coisas, o trem bonito, a placa bonita, com cardápio, com opções gourmet, com drinks, etc, etc, etc. O que aconteceu? O empreendimento fechou. Por quê? Não havia aquela identidade, posicionamento de marca, não é como você quer ser percebida, é como as pessoas de fato te percebem. Então, as pessoas que eram de um público mais premium, que já consumiam os outros restaurantes de mais alto padrão na cidade, não deixaram de consumir seus restaurantes de origem para ir nesse novo empreendimento. E o público mais popular, mais simples, que às vezes ia do jeito que estava, tá um calor, vamos lá no churrasquinho. Ficou intimidado, eu não vou entrar não, um negócio chique, essas luzes me intimidaram. E o empreendimento fechou. Então assim, olhar para as tendências do mercado, mas entender o que é bom para o meu negócio. Não sei a sua opinião, mas eu não sou muito daquela ideia de que time que tá vencendo não se mexe. Porque pode ser que aquilo ali esteja com os dias contados. Mas eu também não sou do tipo de pessoa que muda, né, sem ter a cabeça nas nuvens e sem os pés no chão. Aí vem a questão da pesquisa, né? E antes falando, se ele já tivesse, né, sugerindo, pessoal, tô querendo mudar, tô querendo fazer isso, ele já ia saber que ali já não ia dar muito certo. Exatamente. Né? Ele já ia ouvir, não muda não, faz isso mais não, deixa assim. Ele ia ouvir muito mais isso, provavelmente, né? Que foi o caso, do que ele mudando, investindo, e aí vem toda a estrutura voltada para o investimento, porque ele quer atingir algo melhor, não tem problema nenhum também. Exato. Mas aí tem que voltar a trabalhar outro público. Aí muda o Canva, porque agora o público é outro. Sua atividade fim é a mesma. Sua estrutura é diferente, seus custos diferentes, seus recursos diferentes. Agora você tem um outro público. Os seus clientes, seus segmentos de cliente-chave mudaram, cara. Então agora, aí sim, vem um marketing para esse público novo. Exatamente. Daiane, muito legal esse papo nosso, que incita quem está assistindo a pensar o próprio conceito de modelo de negócio. Né? E assim, modelar negócio pra gente que é da administração, uma das coisas mais gostosas, prazerosas que tem, porque modelar, o próprio nome já diz, é você literalmente dar forma àquele negócio. Então, né, a gente fala de modelo de negócio, para você que está nos assistindo e não entende essa expressão, é basicamente definir as estruturas ali que vão compor o seu negócio e como que ele vai operar, sobre qual forma você vai trabalhar. E aí, por isso que o Canvas é uma explicação bem modelagem razoável. É a identificação de como que você entrega valor, como é a sua estrutura para você entregar valor e chegar nos seus resultados, né, através da venda dos seus produtos ou serviços. E quanto que isso vai te custar. Bom, Daiane, nosso papo fica por aqui sobre esse tema. Foi uma satisfação te receber no nosso quadro. As portas da Contagiar estão sempre bem-vindas para você. Obrigada. Né, assim, é um prazer mesmo você ter, né, contribuído com seus conhecimentos conosco. E você que está em casa, fique ligado. Mais uma vez, obrigado, Daiane. Até a próxima, pessoal. Aproveitem todos os conteúdos aí. Tá certo, valeu.